E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o inabalável mestre do terror. E essa é mais uma das nossas oportunidades para falar de algum quadrinho, muitas vezes bastante aleatório nesse canal. E eu resolvi falar de uma edição que uma das razões para eu falar dela hoje é que eu simplesmente havia esquecido que eu tinha ela. Acreditem, eu havia esquecido. Outra é que traz um personagem que durante muito tempo provocou meu interesse e ao mesmo tempo me provocava um singular sentimento de esse cara não tem nada a ver com o universo Marvel. Eu tô falando, como vocês já perceberam pela capa do vídeo, porque estava aparecendo um pouquinho ali, do Mestre do Kung Fu. Estou falando do Grandes Heróis Marvel número 6, uma edição que foi publicada aqui nos anos 80, com certeza, né? Não consigo precisar o ano aqui, vamos ver se eu consigo precisar o ano aí na capa, não. Mas é uma edição dos anos 80, a minha tá até aí, ó, tem um rasgadinho. Eu não lembro aonde eu adquiri essa edição. Não me recordo se eu comprei com o seu João, se eu ganhei, mas quando eu estava arrumando a coleção e encontrei ela, eu decidi falar a respeito dela. Por quê? Porque, como eu disse, é uma edição dedicada a um personagem que sempre me provocou singular interesse. Inclusive eu vou manusear ela aqui com muito cuidado, gente, porque ela está se despencando, está se desfazendo essa edição. Até está rasgada atrás, ó, falta... Eu acho que falta página aqui, ó. Tá descolando, falta página. É uma edição capenga. É uma edição capenga que eu realmente não me recordo como tá nas minhas mãos ainda. Mas a Grandes Heróis Marvel sempre foi uma coleção, uma publicação da Editora Abril, pela qual eu tinha o maior respeito. Eu tinha uma ideia... Isso era coisa muito minha, tá? Eu tinha uma ideia que por esse nome, Grandes Heróis Marvel, era uma coleção que só se dedicava a estrondosos épicos, eram histórias maravilhosas, muito especiais. O tempo, é claro, me mostrou que nem sempre era assim. Mas essa era a ideia que eu tinha. E durante muito tempo foi minha publicação predileta da Abril, rivalizando com Heróis da TV. E o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, como eu sempre preferi chamar, sempre foi um personagem que provocou em mim sentimentos muito dúbios. Ao mesmo tempo que eu achava ele um personagem muito legal, muito interessante. Eu lembro que tinha esse meu gostar do Shang-Chi, tinha muita influência de um amigo meu da época, que ele era muito fã do personagem, ele gostava muito desse lance de artes marciais e tal, então ele era muito fã da ideia de um personagem que era mestre numa arte marcial que ele admirava muito, que era o Kung Fu. Nós, quando moleques, achávamos que qualquer criatura que falasse que estava fazendo uma arte marcial, principalmente Kung Fu ou Karatê, era tipo... quase que um super-herói da vida real. A gente tinha isso. E ele gostava demais e ele falava muito do mestre do Kung Fu, ele gostava das histórias. E isso me influenciou a vir a achar o personagem interessante. Mas eu também achava que ele, incrivelmente, ele meio que destoava, ele meio que ficava deslocado no meio daquele universo Marvel, abarrotado de super seres com N poderes. E é curioso como às vezes você tem esse sentimento de uma forma muito particular. Porque, logicamente, o Shang-Chi não é o único exemplar, muito longe disso, né? Não é o único exemplar de personagem no universo Marvel que não tem superpoderes e tal. Tem uma porrada de outros, mas eu implicava era com o Shang-Chi. Eu achava que o fato dele não ter superpoder e tal era uma coisa muito curiosa, de fazer com que ele destoasse. Li algumas aventuras em que ele encontrava alguns super seres do universo Marvel. Li aquela aventura em que ele encontrou o Ron, Cavaleiro do Espaço, por exemplo, que ele acabou enfrentando os espectros ao lado do Ron.
né? Eu li aventuras em que ele enfrentou algumas criaturas com pelo menos capacidades sobre-humanas, tipo quando ele enfrentou o punho elétrico, com aquele corpo cibernético que dava choque do cara. Então, mas mesmo assim, eu achava que ele destoava, eu achava que ele não parecia um personagem Marvel, mas ele tinha uma mítica tão grande. Os desenhos eram sempre muito bons, eu sempre fui muito fã dos desenhos. Acho que na maioria eram desenhos do Mike Zeck, né? Deixa eu ver aqui em algum lugar se uma dessas histórias tem o expediente para eu confirmar se era o Mike Zeck, o desenhista. Não digo de todas, mas de boa parte, né? Aqui tem um... Não, tá meio dobradinho aqui, ó. A revista tá o caos, né, gente? Eu não mantenho... Não mexo muito nela. Ó, aqui, ó, tem desenhos do Mike Zeck. Esses desenhos dele eu achava o máximo, mas tinha outros ótimos desenhistas também. E o personagem me encantava por causa dessa pegada da arte marcial que eu, como menino, curtia. Na TV também, na época, tinha uma grande onda, né? Tinha a onda ninja, tudo quanto é filme que aparecia de arte marcial naquele momento tinha a ver com ninjas, porque os filmes tipo American Ninja, essas coisas, porque os filmes com ninja estavam em alta, os filmes de arte marcial estavam em alta, e o Mestre do Kung Fu estava inserido nesse contexto. E eu achava impressionante, eu curtia isso, mas ao mesmo tempo eram histórias que eu achava meio paradas às vezes, com aquela pegada de espionagem, de enfrentar o Fu Manchu e tal. Embora eu tenha lido algumas aventuras dele muito épicas, algumas me lembravam tipo um filme do Rambo, por exemplo. Olha as associações que o menino faz, né? Porque tinha aquela coisa de penetrar em fortalezas secretas, armamento, o Shang-Chi é ótimo, o Shang-Chi pilotando uma lancha de guerra, eu lembro, tinha uma aventura assim, enfim, era um personagem que me deixava dividido, nunca esteve no hall daqueles meus personagens prediletos, mas tampouco esteve relegado a personagens esquecíveis. Era um cara que eu sabia curtir às vezes. Eu sei que no filme eu não assisti, tá? Eu evito ao máximo ultimamente assistir qualquer filme de super-heróis. Chega de decepção, né? Eu sempre me decepciono, não adianta. Pelo menos pra eu é sempre complicado separar a expectativa de ver um filme que lembre muito, que seja muito parecido com os quadrinhos que eu li, do filme que eles nos apresentam. As diferenças acabam me incomodando demais, as conveniências de roteiro acabam me incomodando demais, então eu parei de assistir. Então eu não assisti aquele filme do Shang-Chi. Tem alguma coisa, eu vi o pessoal falando de anéis do poder, ele parece que tem uns anéis que lhe conferem algum poder, alguma força sobrenatural, que eu não sei em que ponto nos quadrinhos o Shang-Chi chegou a isso. Eu não posso falar absolutamente nada, eu não posso dizer, é invenção da TV, do cinema isso, porque como eu disse, eu parei de acompanhar, então eu não sei. É provável que há algum tempo ele tenha estado de posse dos tais anéis, que não seja só uma criação para o cinema. Confesso minha ignorância nesse sentido, mas eu não assisti o filme, prefiro nem assistir. Se for para eu escolher, eu prefiro ficar com esse Shang-Chi aqui, com as suas lutas intermináveis, a sua habilidade como mestre de Kung Fu, seu kimono eterno, né, que ele nunca mudava de roupa, seu romance complicado com a Leiko, que era meio talariquinha, a Leiko, né, cara? Passou ele pra trás algumas vezes aí na cara dura, com o amigo dele, inclusive. Então, o que eu sei dizer é que era uma época em que realmente as histórias podiam ter razões mais simples e personagens como Shang-Chi podiam vingar com maior facilidade. Porque era o momento. Não que hoje em dia não vá dar certo, mas não é um personagem hypado, né? Teve um filme e tal, mas você não vê as pessoas por aí comentando alucinadamente sobre o Mestre do Kung Fu. Era um cara que sempre
sei lá, teve boas histórias, teve histórias ruins, mas sempre parecia relegado a um plano mais inferior. Mas quando ele saiu na Grandes Heróis Marvel com essa capa maravilhosa aqui, que eu vi, velho, eu já pensei que eu queria ter. Obviamente, como sempre acontecia na minha infância, não tive. Demorei muitos anos para essa ediçãozinha cair nas minhas mãos e caiu no estado que tá aqui, que vocês estão vendo. Tá bem destruidinha, mas vale o registro. Porque o que eu quero? Eu quero saber, vocês curtem o Mestre do Kung Fu? Esse Mestre do Kung Fu, dessa pegada dos quadrinhos, aquele que foi mais atual, eu soube que teve uma série de histórias, um arco de história dele em que ele enfrentava meio que metade do universo Marvel aí, lutava com os caras, vencia os caras, sei lá que conveniência de roteiro os caras arrumaram para derrotar tanta gente. Curtem essa fase dele? Assistiram o filme? Gostaram do que viram? Fala aí pra gente, porque de vez em quando, cara, eu acho legal falar sobre esses personagens assim, menos importantes sobre certo aspecto, e pontuar aquilo que de alguma forma marcou a minha infância. Eu tive bons momentos de leitura com o Mestre do Kung Fu, cara, tive excelentes momentos de leitura com ele. Mas também tive momentos de leitura extremamente decepcionante. Histórias que pareciam muito paradas e aquele triângulozinho amoroso dele, da Leiko e do cara lá que eu não lembro o nome, amigo dele. Aquilo eu achei paia pra caramba, aquilo me chateava bastante porque eu achava nada a ver, né? Até hoje acho. Se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim, pro meu querido Mestre do Terror. Me desculpo mais uma vez por eu não ter ficado folheando muito a revista, mas é como eu disse, é uma edição que está difícil de ficar folheando, eu não quero desmantelá-la ainda mais. E o objetivo não era falar da edição em si, nem das histórias dentro dela em si, era mais falar do meu sentimento sobre o personagem e captar o sentimento da galera, né? Tá aqui um personagem que é interessante pra gente saber, principalmente para eu que não acompanhei, em suas versões mais atualizadas, mais contemporâneas. O Mestre do Kung Fu era bom, era legal, ou o auge dele foi aqui, lá pelos anos 70 e 80. Se você gostou desse vídeo, likezinho pra mim, pro bom e velho Mestre do Terror. Vocês estão ligados? Fomos.